voltamos com o programa Matina e hoje vamos debater sobre um tema muito relevante, uma questão de saúde pública que está cada vez mais presente na vida dos jovens, principalmente com os últimos acontecimentos envolvendo artistas e jogos eletrônicos. Isso mesmo. E para falar sobre isso aqui no Matina, estamos recebendo o Major Edir, do Corpo de Bombeiros, né, mestre em saúde pública, e a Fabiana Vasconcelos, que é psicóloga e membro do Instituto de Me Cuida. É isso? Exatamente. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Obrigada, bom dia. Sempre um tema relevante, né? O Major está voltando para falar sobre esse tema. Major, você já teve um trabalho com relação a essa temática e o que é que você acha mais importante falar sobre essa questão do suicídio atualmente? Por muito tempo se acreditou que falar sobre esse assunto iria incentivar outras pessoas a cometerem o suicídio. Então, o fato de nós podermos falar para prevenir já é a quebra do tabu. A gente precisa falar, a gente precisa quebrar o tabu, a gente precisa acolher as pessoas. Muitas pessoas, por ignorância, por não saberem que os seus problemas podem ser resolvidos, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se houvesse uma ajuda voluntária ou profissional. Então, o simples fato de falarmos para prevenir, para acolher, para ofertar ajuda às pessoas, já é algo extremamente relevante. Okay? A gente está recebendo a Fabiana, né, que é psicóloga. E, Fabiana, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é que passa na cabeça de uma pessoa quando pensa, né, em realizar o suicídio. O que é que ela está vivendo ali naquele momento? Bom, na verdade, eu sou o contraponto do suicídio, né? Aqui o suicídio realmente mais especialista é o Major Edir. Eu sou psicóloga do instituto que trabalha com a prevenção das brincadeiras perigosas, mais especificamente os jogos de não oxigenação e os desafios de internet. O que acontece, como é que a gente senta junto aqui, é que porque o nosso Código Penal é de 1940, quando ele tipifica uma causa, né, uma vítima, um acidente de um jovem, ele imediatamente cai na estatística de suicídio. E aí isso nem beneficia a causa da prevenção das brincadeiras perigosas, que os números não são oficialmente conhecidos, nós sabemos de 6 casos em Fortaleza, como não beneficia os números da prática do suicídio, porque, na verdade, eles se diferenciam em motivação, mas eles têm, no fim, o número de vítimas muito grande e que implica a qualidade de vida de famílias e a não compreensão do que está acontecendo com a criança e o adolescente na contemporaneidade, né? Então, o que eu faço, na verdade, é um contraponto à prática a ideação suicida, né? E o Major Edir pode falar um pouco melhor sobre isso. Fabiana, a gente, na mídia, inclusive, foi ressaltado nos últimos tempos muito a questão do jogo da baleia azul, inclusive esse desafio eletrônico que incentivava, né, a prática do suicídio. Você comentou aqui antes de começar o programa que ele não entra nesse rol dessas brincadeiras perigosas. Como a gente pode classificar esse desafio e quais são essas brincadeiras perigosas atualmente para a infância e para a adolescência? Bom, a baleia azul, ela na verdade, ela é uma prática feita por adultos, ela é uma sedução de menores e ela é artigo 122 do Código Penal, indução à morte. Então, na verdade, ela cai numa outra categoria completamente diferente. Ela foi comunicada e divulgada, eu acredito de forma erroneamente, fazendo aqui uma crítica, com o título de brincadeira ou de jogo, mas ele não é. Ele é uma prática que induz crianças e jovens em estado de vulnerabilidade, que estão emocionalmente, é uma fase realmente conflituosa, a fazerem práticas que automutilam e pode levar ao suicídio, né? Mas também é uma cópia de uma prática internacional que veio de outro país. Não é uma brincadeira, né? De forma alguma é uma brincadeira. As brincadeiras perigosas que a gente trata, elas não são novas. Jogos de não oxigenação, como o jogo do desmaio, né, o desafio do desodorante aerosol, eles não são novos. O problema é que a gente tem um veículo de mídia, que nesse caso a internet e as plataformas de vídeo, que fazem com que essa informação ela chegue de uma forma muito rápida e num volume muito grande. A gente tem também a ilusão de ser youtuber no Brasil. Então, a gente tem os youtubers dos desafios no Brasil que são monetizados pela plataforma e
quanto mais visualizações e mais seguidores, mais eles ganham. Só que a gente tem aí um consumo de criança e adolescente para práticas que podem levar a uma mudança drástica da vida, da qualidade de vida ou à morte. Então, o Instituto trabalha com a prevenção e educação digital. Conhecer o que é disseminado, como é disseminado. Os pais têm que prestar atenção que o eletrônico, que 85% das crianças de 9 a 17 anos utilizam o smartphone para acessar a internet, ela é uma ferramenta que precisa ser educada no uso. Ela não é um privilégio. E aí a gente corre os riscos também, porque tudo que é bom também tem um seu lado ruim, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Fabiana aqui. Diga, Major. Muitos pais, né, que nos procuram, eles ficam naquela dúvida se devem fiscalizar ou não o que os filhos acessam, né, saber o que é que eles estão olhando no computador, no celular, com medo de invadir a privacidade do jovem. O que é que você tem a nos dizer diante das brincadeiras perigosas? Bom, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever social de todos nós acompanhar, proteger e cuidar a criança ou adolescente, porque ela não está em desenvolvimento biológico, maturacional, na sua capacidade de fazer escolhas de julgamento. Isso é o desenvolvimento do cérebro, ele não está pronto ainda. O cérebro só matura o julgamento aos 25 anos de idade. Então, eu estou dizendo para uma criança que está com a ferramenta recebendo milhões de informações que ela vai julgar sozinha isso. Ela não tem essa capacidade. Os pais têm sim que monitorar os eletrônicos, têm que monitorar os contatos. Do mesmo jeito que eu digo, não fale com um estranho na rua, você não fala com um estranho na internet. Eu tenho que saber, eu tenho que acompanhar, tenho que saber como usar o computador, onde é que está o histórico do computador, se algo foi apagado desse histórico. Esse acompanhamento faz parte do processo de educar. Criança e adolescente adquire privacidade quando ele tem capacidade financeira de arcar com esses eletrônicos e emocional de arcar com a informação que chega e fazer um julgamento correto. Até lá, a gente precisa do adulto que tem essa capacidade para orientar. Tem essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade. E tratando, Major, voltando à questão do suicídio, que é uma temática delicada e é preciso também muito o diálogo dos pais, né, e a observação, tanto no comportamento na internet, mas no comportamento social. O jovem a adolescência é um período delicado para muita gente, né? Porque muitas mudanças, descobertas, existe a mudança, a alteração de comportamento, mas como observar isso? Se esse comportamento se o adolescente está se excluindo demais do contato social, se ele está mais triste do que o que deveria. É uma das formas de observar o engajamento social, né, dos seus filhos. Vale ressaltar também, já de antemão, que os jovens de 15 a 29 anos, eles formam uma categoria vulnerável junto com os idosos, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, essas duas faixas etárias são as mais perigosas para o suicídio, né? Para cometer o suicídio. Também os idosos, nessa fase, né? E os jovens. Os jovens, muito relacionado também a esses fatores biológicos, a mudança, né? A questão da autoafirmação, os desafios, né, que estão sendo impostos, o estudo, passar no Enem, no vestibular. E uma das formas de observar é ver o que é que o seu filho gostava de fazer, né? Ele gostava de jogar bola, de tocar violão, de assistir um determinado programa. De repente, o seu filho deixa de gostar de fazer aquelas coisas de uma hora para outra. Isso pode ser um sinal grave de um adoecimento mental, de uma depressão, de sofrer um bullying na escola, né? A gente tem que estar sempre atento, sempre próximo, procurar dialogar, né? Não somente com as pessoas de fora da casa, mas principalmente com as pessoas de dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente se preocupa com o outro e se esquece dos nossos familiares. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre todos eles, não somente aos jovens, mas como os demais membros da família, né? A questão do uso de aparelhos eletrônicos, a Fabiana pode, né, complementar ou até me corrigir se eu estiver enganado, mas os aparelhos eletrônicos, eles aproximaram os que estão longe e afastaram os que estão perto. Muitas vezes a gente vê reuniões de família e tal, eles estão todos ali, reunidos, com seus aparelhos, não estão conversando entre si. Conversam com alguém que está até do outro lado do mundo e se esquecem de conversar entre si. É importante a gente resgatar, eu acho, né, para o bem das famílias, o jantar, o almoço, o bate-papo, né, o convívio entre a família. Isso é muito importante. E o próprio convívio vai facilitar essa observação para prevenir casos de suicídio.
Muito importante. É muito importante a gente falar dessa questão mesmo dentro de casa, né, com a família, né? Foi muito importante a sua pergunta, a Fabiana, sobre a questão que os pais estarem ali no dia a dia dos filhos, né, controlando mesmo, saber o que é que está acontecendo. Sobre a questão do diálogo também dentro de casa, né, conversar com a sua família, que muitas vezes essa interação da família, né, Major, pode prevenir um suicídio. Com certeza, é algo que muito forte no equilíbrio de muitas pessoas, né? E falando da questão do suicídio, eu estava lendo hoje de manhã uma reportagem no Gazeta Online, que foi um caso de tentativa de suicídio numa das pontes, né, de Vitória do Espírito Santo. E eu achei muito interessante, porque houve relatos, né, de pessoas que, esperando aos policiais e bombeiros fazerem a negociação para resgatar um homem que tentava se jogar, estava sentado na mureta. Eles conseguiram resgatar esse homem, mas levou tempo e causou um engarrafamento grande. E nessa reportagem, né, que está circulando aí nas mídias sociais, muitas pessoas que estavam esperando esse salvamento, essa negociação, gritavam, né, pedindo a morte da pessoa, né, dizendo que ele tinha que morrer realmente. E a gente se depara é um paradoxo, né? As pessoas não querem perder um pouquinho do seu tempo, nem que a outra perca a sua vida. Então, a reflexão que a gente faz dentro dessa matéria, que nós precisamos, a Fabiana foi muito clara, né? Artigo 122, indução, no caso do jogo, está criando uma ideia. Nesse caso aí, a pessoa já tinha ideia, uma instigação, que também é previsto no Código Penal, no mesmo artigo 122, é crime. As pessoas pedindo que a pessoa se jogue. E a gente se depara, infelizmente, na nossa atividade do Corpo de Bombeiros, né, de segurança pública, para resgatar uma pessoa, e alguns populares pedindo isso. A gente faz o apelo a você que está em casa, agora nesse momento, que nos escuta, que converse com os seus filhos, seus familiares, seus amigos, que isso é crime, e que, ainda de ser um crime penal, é um crime ético. Né? É não se colocar no lugar do outro, é não ter a empatia. Isso atrapalha, né, o nosso trabalho. A gente pede mais amor, mais compreensão nessas horas. E não é uma brincadeira, não é uma piada, né? É um momento muito delicado e que muitas vezes é preciso também de um atendimento médico, né, doutora? Uma vez identificado, tanto o suicídio, eu falo muito da questão do observar, né? Eu vou só voltar e eu respondo. Quando a gente fala que o eletrônico retirou esse convívio pessoal, a gente deixou de olhar para o outro que está do lado. Né? A observação de sinais, mesmo sutis, ela só acontece se eu estiver realmente fora de qualquer outra atenção e dentro daquela atenção familiar, realmente observando próximo o que é que está acontecendo, da menor mudança do comportamento até a mais evidente. Então, eu preciso ter esse olhar. Quando eu tenho esse olhar, eu posso identificar sinais, seja ele de uma criança ou um jovem que está formando uma ideação suicida ou entrando num quadro de depressão ou de transtorno de saúde mental, como no caso das brincadeiras, o jogo do desmaio, o desodorante aerosol, eles têm um quadro físico, clínico bem específico. Então, observar esses sinais e identificá-los pode sim ser uma chamada para um especialista, desde um neurologista para ver os danos, porque os jogos de inoxigenação levam a danos neurológicos, como um atendimento psicológico ou psiquiátrico, acompanhamento de um pediatra ou de um especialista em adolescência. Olha, doutora Fabiana, Major Edir, obrigada pela participação de vocês aqui no Matina. Naira, eu posso só divulgar uns serviços gratuitos, né, para as pessoas que estão enfrentando esse problema com seus familiares. Eu queria divulgar aqui o telefone do Centro de Valorização da Vida, 141, que é 24 horas, atende as pessoas, né, conversa, questão da fala, de escutar. Né, eles estão lá, são voluntários, com muito amor, treinados, né, para isso. Então, 141 e na internet www.cvv.org.br. Também divulgar o trabalho do Projeto de Apoio à Vida da Universidade Federal do Ceará, que faz atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito, bem como o Instituto Biodot, que faz atendimento psicológico gratuito. E existem outros, CAPs, né? É preciso que a gente procure ajuda e deixar de rotular as pessoas que têm um problema mental, de saúde mental, porque isso pode ser uma fase e pode ser até crônico por toda a vida, mas se nós precisamos de ajuda, vamos ao encontro dessa ajuda e vivamos a nossa vida com equilíbrio. Fabiana, e com relação às brincadeiras perigosas,
Passa algum contato do Dime Cuida para a gente? Pronto, nós temos um site que é o www.institutodemicuida.org.br. Nós temos um telefone de contato que é o 3255-8864 ou 8876 e o e-mail direto para mim, fabiana@institutodemicuida.org.br. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela oportunidade. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Batina volta já.